A maneira como você respira fala muito sobre a maneira como você se sente. Então, parece uma coisa simples demais, mas na realidade, uma das modificações que o estado do seu sistema nervoso produz, de acordo com a maneira como ele é estimulado, é a forma, o padrão da sua respiração. Então, esse vídeo ele pretende lhe ajudar com isso, pretende lhe mostrar uma forma de respirar que seja mais coerente com uma vida mais tranquila, com uma maior clareza dos seus pensamentos, das suas ações, do seu estado emocional. E a inspiração desse vídeo veio desse livro aqui, chamado A Magia do Silêncio. Ele foi escrito por uma budista da tradição Zen, o nome dela é Kankyo Thaner, espero estar pronunciando corretamente, e ela parece ser uma pessoa muito interessante, trabalha com hipnoterapia, como consultora de canto, né, professora de canto e de oratória, e também é voluntária no cuidado com cavalos. Então parece que tem uma vida bem rica e verdadeiramente experimenta muitas coisas diferentes. E uma coisa que me chamou bastante atenção é o fato de que o livro se propõe a trazer muitas sugestões práticas, e aqui na contracapa fala que não são apenas o silêncio das palavras, mas também o dos pensamentos, reduzindo julgamentos e críticas internas, dos olhos, evitando excesso de informações, e do corpo, reencontrando o prazer de estar presente a cada momento. E quando eu li isso, essa prática me lembrou muito uma prática que é ensinada com o nome de Sarva Darshan, dentro da tradição do Hatha Yoga, e é uma prática de autoobservação, em que a gente vai realmente estar presente para observar os movimentos do corpo, os movimentos dos olhos, o movimento da mente e o movimento da respiração. Então, ela começa o livro falando aqui uma coisa que é interessante de a gente manter em mente, porque você pode pensar, tudo bem, o silêncio é uma coisa que eu vou procurar no final de semana, né? Porque agora não dá, porque eu estou no meio da cidade. E aí ela diz, o barulho pode ser a melhor vitrine para o silêncio, pois quanto mais ruidosa a cidade, mais o silêncio dentro de você se revela, em perfeita simetria. E aí, logo em seguida, quando ela vai explicar sobre o que é o silêncio, ela fala sobre uma coisa que eu aprendi, que o meu professor de Hatha Yoga me ensinou e repetiu muitas vezes ao longo do curso. E ela diz, o silêncio não tem nada, mas rigorosamente nada a ver com a ausência de barulho. Então, na realidade, o budismo ele influencia muito o Hatha Yoga, então eles compartilham muitas dessas experiências, e uma delas é justamente o fato de que existe continuamente uma expressão, uma presença silenciosa que nós não conseguimos perceber, pois a nossa percepção, a nossa capacidade para captar esse silêncio, ela não existe, apesar de o silêncio existir. Então, o Hatha Yoga, por exemplo, ele propõe uma série de práticas, uma série de técnicas que vão aguçando essa percepção até que você seja capaz de experimentá-la continuamente em qualquer situação. E é muito interessante, né, ela ter colocado isso, e ela vai adiante falando sobre como que a audição, então ela escreve, ouvir mais me conecta ao momento presente e, em última instância, ao silêncio. Então, o silêncio, ele surge da percepção dos sons. Né? A percepção desse silêncio ela precisa passar pela percepção dos sons. E os sons, eles estão no presente. Eles estão aqui e agora. E é por isso que é uma excelente forma de você ser trazido, absorvido para esse instante. Então, tem um momento em que ela propõe algumas coisas, né? E
uma delas é justamente oferecer o seu silêncio ao mundo, oferecer o que seria observar o silêncio cotidianamente. Então ela coloca observar o silêncio significa, por exemplo, esperar antes de responder a um e-mail desagradável ou respirar fundo antes de reagir a algo que nos incomoda. E aqui, quando eu li essa passagem, né, eu pensei que o yoga pode contribuir para justamente essa recomendação de se respirar fundo como uma maneira de oferecer silêncio ao mundo, às situações que se colocam à nossa frente e muitas vezes reagir, simplesmente responder não é a melhor opção. Então, a minha ideia surgiu porque, por mais contraditório que pareça, dependendo do seu padrão respiratório, você fazer algumas inspirações profundas antes de uma situação crítica, antes de uma situação de tensão, pode aumentar a sua ansiedade, pode aumentar o estresse interno. E então, o yoga, ele em grande parte trabalha com a respiração para que nós consigamos ter um ciclo respiratório mais tranquilo, mais suave. No yoga se fala sobre o Kevalakambhaka, que é não é nem um respiratório, é um estado interno em que existe uma suspensão da respiração, tamanha a absorção meditativa que ocorre. Então, o yoga ele vai nos ajudar a respirarmos com mais tranquilidade, respirarmos usando de maneira mais inteligente o nosso sistema respiratório. E por que eu digo que, dependendo da maneira como você respira, isso vai lhe prejudicar, isso pode aumentar o estresse? Porque, infelizmente, na nossa vida moderna, né, na maneira como nós estruturamos vida em sociedade, trabalho, né, a gente criou um âmbito geral, um padrão respiratório que ele estimula o estresse do seu corpo. Então, originalmente, digamos, na formação do Homo sapiens, ele passava por situações de muito risco, né, à sua vida. Então, situações em que ele precisava reagir, né, através da fuga ou da luta a situações que estavam ali realmente ameaçando a sua integridade física ou dos seus familiares, dos seus amigos. Então, o nosso organismo ele criou essa capacidade de subitamente gerar uma série de transformações que deixam o seu corpo, que deixam o seu organismo como um todo apto a reagir, lutando ou fugindo. No entanto, como o nosso corpo ele é muito inteligente, ele vai sempre trabalhar para usar a menor quantidade possível de energia, para despender, para ter um gasto energético interno o mais baixo possível. Então, logo depois que essas situações de estresse aconteciam, em algum momento ela era resolvida e o organismo então entrava num modo de existência em que ele relaxava, em que ele economizava energia e proporcionava então um momento de descanso para aquela pessoa, né, para aquele Homo sapiens. Mas a nossa capacidade de imaginar alguma situação pode produzir esse mesmo estado fisiológico sem que a ameaça aconteça. E nos nossos dias, nós temos, mesmo que nós não percebamos, nós temos influências e cobranças e pressões externas que elas estão em todos os níveis da nossa vida. Então você tem uma pressão e você tem uma ameaça no seu relacionamento afetivo, na sua conta de Instagram, no seu trabalho, na sua família, no seu esporte. Então, essa contínua pressão de todos os lados cria dentro da nossa cabeça uma série de historinhas que a gente vai contando e a gente vai se pressionando em todas as situações e aquilo nos mantém em estado de estresse.
E é daí que veio essa doença, que é uma doença do nosso tempo, que é o estresse crônico, e que tem uma série de efeitos, né, sobre a saúde, efeitos que vão onerar a nossa saúde, inclusive pode tirar a vida das pessoas, né? O estresse é uma das causas que é uma das causas de morte mais presentes nos nossos dias e das mais, ele acaba gerando uma série de doenças, né, a partir do estresse que é como uma pandemia que a gente vive, né? Talvez mais velada do que essa pandemia que a gente está vivendo, mas ela existe. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é, através da nossa respiração, nós criarmos uma modificação interna. Visto que a nossa mente transforma o funcionamento do nosso sistema nervoso, cria essa série de modificações fisiológicas, entre elas na nossa respiração, que é trazida para o alto do tórax, é uma respiração curta, muitas vezes ruidosa e rápida, nós podemos inverter esse ciclo. Ao invés de tentarmos criar a situação ideal do lado de fora para não sofrermos estresse, nós modificamos o ambiente interno. E nesse caso, através da respiração. Então nós passamos a sinalizar através da nossa respiração que está tudo tranquilo, que está tudo ok, que tudo está em ordem. E o organismo assim consegue descansar. Inclusive é uma das passagens que eu anotei aqui, que ela fala sobre o silêncio, e ela diz: o caminho da sabedoria reside, portanto, no desenvolvimento do silêncio interior, que nos permite ficar em paz nas situações tensas, em meio a universos sonoros sobrecarregados ou durante as crises emocionais. Então, já existem até estudos que falam sobre isso, como a respiração adequada pode estabelecer o funcionamento do sistema nervoso parasimpático, que é a parte do seu sistema nervoso que vai lhe ajudar a economizar energia, a manter tranquilidade, a manter um espaço entre o pensamento, entre a emoção e a sua percepção. Então, como que essa respiração é feita? A gente tem na base dos nossos pulmões um grande músculo, um dos maiores músculos do seu corpo, que é o diafragma. O diafragma, ele é o músculo responsável por cerca de 70% da sua inspiração. E ele encontra-se dividindo a cavidade abdominal da caixa torácica. Ele tem o formato de um grande paraquedas aberto ou dois grandes guarda-chuvas. E a contração dessa musculatura, ela empurra os órgãos abdominais para baixo. E esses, por sua vez, não têm mais para onde se mover a partir de um determinado ponto. Então eles se expandem para frente. A respiração feita a partir do movimento do diafragma vai trazer ar para a base dos seus pulmões, vai estimular o seu nervo vago, que tem relação com o sistema nervoso parasimpático. Na base dos pulmões você tem uma enorme quantidade de... a irrigação sanguínea é muito maior, então uma enorme quantidade de trocas gasosas, cerca de 3 vezes mais do que na parte alta dos pulmões. Então você vai entregar, né, essa respiração entrega muito mais oxigênio e recolhe muito mais gás carbônico para o seu organismo. E, portanto, ativa essa parte do seu organismo que vai lhe ajudar a se tranquilizar, a manter a clareza. Para que nós façamos isso, a gente precisa aprender a ativar essa musculatura. E a gente vai fazer isso de uma maneira muito simples. Você vai ou ficar sentado assim, sentado, ou você vai deitar no solo, também, para quem não está acostumado a sentar com as pernas cruzadas, é melhor deitar ou se apoiar na parede até. Você vai soltar o ar, e quando estiver com os pulmões vazios, você vai colocar as mãos sobre o abdômen. Mais ou menos na altura do seu umbigo, seus polegares se tocam. E aí,
mantendo os pulmões vazios, você vai movimentar, você vai pensar que você quer afastar os dedos eles estão se tocando levemente. Você vai pensar que você quer afastá-los um pouquinho com o movimento do abdômen. Então vai ficar assim, ó. Exalou tranquilamente, começa o movimento. Várias vezes, não precisa ficar sem fôlego, faz demoradamente para você perceber o movimento acontecendo, permanece concentrado no que você está fazendo, o ideal é você fazer com os olhos fechados, e repete isso algumas vezes. Então você inspira, solta o ar e retoma esse movimento. Repete ele 2, 3, 4 vezes. Esse movimento ele está sendo produzido não por sua musculatura do reto abdominal, né, que são aqueles gominhos aqui que o pessoal malhado tem, aparente, e não é ele que está se contraindo para fazer esse movimento. Essa musculatura ela deve estar relaxada. Na verdade, a maior influência para esse movimento é o seu diafragma se contraindo, empurrando os órgãos aqui para baixo. Então é sinal, quando você começa a fazer esse movimento, é sinal de que você está atuando sobre o seu diafragma, você consegue acessá-lo. E aí, uma vez tendo feito isso, alguns ciclos, e percebendo que você tem esse comando, você vai fazer a mesma coisa, só que agora permitindo que o ar entre nos seus pulmões. Então, pelas narinas. Então, faz mais uma vez, soltando o ar, mão sobre o abdômen, e agora faz o movimento inspirando, mais lento, até chegar a um ponto em que você percebe que não dá mais para expandir. É como se você estivesse com a barriga cheia de ar. Não é exatamente o que está acontecendo, mas é uma forma de você perceber isso. Então você começa lá. Expande bem e depois só relaxa. Então o ar ele se desloca por diferença de pressão, o que basicamente o que a gente está fazendo é aumentando o espaço, né, aumentando o volume, diminuindo a pressão, o ar se desloca para dentro, só que para exalar, a pressão interna ela já está maior que a externa. Se você relaxar, o diafragma volta para o seu lugar original e o ar sai. Não precisa forçar a exalação, não nesse exercício. Então, você vai repetir isso alguns minutos. A gente precisa criar uma memória muscular para que o seu organismo deixe de respirar pela região alta e passe a naturalmente a respirar com um outro tipo de movimento, acessando uma outra musculatura e, consequentemente, produzindo um outro resultado no seu organismo. Então você vai repetir isso algumas vezes, pode parar o vídeo, faz aí 5 minutos, pelo menos, né? E depois disso, existe uma forma de ampliar também, de mover também as costelas, né? A respiração yoga ela vai em 10 sentidos, é assim que é ensinado, mas por enquanto, se você desenvolver essa capacidade de atuar sobre o seu diafragma e mover a respiração para a parte baixa dos seus pulmões, isso já vai ser uma enorme diferença, já vai dar uma enorme diferença na sua vida, tanto na questão da oxigenação do seu organismo, quanto essa questão emocional, essa questão do estresse crônico. No entanto, se você fizer 5 minutos hoje, parar o vídeo e nunca mais fizer nada, é lógico que não vai dar certo. A gente tem que criar essa memória muscular. E você vai fazer isso pausando em alguns outros momentos do seu dia, como a Kankyo Tanner sugere, oferecendo silêncio para o mundo, mas em situações mais cotidianas. Não precisa ter uma situação de estresse para você respirar fundo ou para prestar atenção na sua respiração. Às vezes você se serviu, você está prestes a fazer a sua alimentação, fica ali um minutinho prestando atenção na maneira como você está respirando. Provavelmente você vai conseguir desfrutar mais a fundo da refeição. Ou você está ali no trânsito, não tem muito o que fazer, ao invés de ficar ouvindo notícia ou barulho, presta atenção alguns instantes na sua respiração. Está assistindo TV, em várias situações você tem realmente a oportunidade de observar isso. E aí, pouco a pouco,
esse novo hábito respiratório vai sendo absorvido pelo seu organismo, pela parte do sistema nervoso que é autônoma. Então você não pensa mais, você vai respirar dessa maneira e você vai ter uma experiência de vida melhor. E além disso, nos momentos em que você for oferecer silêncio para o mundo, como a Kankyo Tanner aqui sugere, você vai realmente conseguir, através da respiração, modificar o seu estado interno, porque você está modificando a sua fisiologia através desse novo padrão respiratório, e isso vai impactar diretamente no seu estado mental, nas suas emoções e na clareza que você vai ter sobre eles para se comunicar de maneira mais de maneira mais coerente com o que você quer comunicar e assim não vai agir de maneira impulsiva, talvez fazendo uma coisa que depois você se arrependa, mas sim agindo de maneira consciente, com presença, com intenção nas coisas do mundo. Então, espero que tenha feito sentido para você. Espero fazer um vídeo mais curto da próxima vez, mas a ideia é trazer semanalmente dicas práticas sobre a magia do silêncio. Ok? É isso. Tchau, tchau.